Você vai para isso. Tá ótimo, né? Bem, irmãos, então, boa tarde a todos nós. Que maravilha, que privilégio, que prazer, que felicidade podermos estarmos juntos numa tarde, de uma tarde comum do ano, né? Para podermos falar sobre esse assunto, né? Um assunto íntimo, interno, né? Sutil, né? E que é do interesse de todos nós aqui presentes, né? E de muitos outros não estão presentes também. Bem, meu nome é Everaldo, me apresentando, meu nome é Everaldo, eu sou membro, frequentador da loja Nirvana, aqui no Rio de Janeiro, que funciona às sextas-feiras. E fui convidado para compartilhar, né, esse estudo do tema do Raul Branco, que é o teosofista Raul Branco, né? Que é sobre o livro cujo título ele deu como O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Esse é o título do livro. E que, a meu pedido, né, foi colocado como título, tema, Aspectos do Cristianismo Primitivo, porque eu não vou esgotar o livro todo, né? Então, só eu peguei pequenos focos para poder a gente estudar juntos, né, esses focos. Então, eu dei o título de Aspectos do Cristianismo Primitivo. Porém, ele é focado no livro O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Esse livro do Raul Branco, tá? Profundo estudioso do cristianismo, né? Bem, então, tendo me apresentado, né? Esse livro, muito obrigado, Antônio, muito obrigado. Bem, então esse livro, como pequena informação, ele é da editora Teosófica e ele é de 2004, tá? Ele foi editado em 2004. Raul Branco, tem a formação de economista, renomado economista, trabalhou na ONU, fez parte de comissões da ONU em Nova York, né? Quer dizer, é um destacado membro do nosso quadro nacional, né, de economistas, né? E ele escreveu também outros livros, também focados no cristianismo. E um deles, eu vou citar dois deles aqui. Um é Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. E o outro, que é uma obra bastante curiosa, né, é o Peixe e Sofia, onde ali estariam como que os germes da gnose cristã, né, com a sua própria cosmogonia, a sua própria interpretação do mundo, dos seres, das potências espirituais, né? Peixe e Sofia. Esse, na verdade, foi traduzido por ele, não escreveu, né? É um escrito milenar, né? E ele fez a tradução para a língua portuguesa. Inclusive, o livro original, Peixe e Sofia, tem comentários de Helena Blavatsky também, né? Sobre as anotações gnósticas cristãs, lá do início do primeiro milênio. Comentários da própria Helena Blavatsky. E também traduzido por Raul Branco, né? Bem, então, entrando agora no nosso tema de hoje, né, o nosso estudo compartilhado, esse livro, nessa obra do Raul Branco, que a gente vai ver aqui hoje, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, o aspecto do cristianismo primitivo, ele se debruça sobre considerações, dados, né, considerações e dados, né, do que teria sido esse cristianismo lá na sua essência, né, contemporâneo a Jesus e naquele período pós-Jesus, em que ele morreu, né, e a comunidade que restou, né, como tendo sido a comunidade que carregou o ensinamento que esse Jesus trouxe ao mundo, né? Então ele basicamente ele se debruça sobre esse período do mundo, né? Muito interessante, muito rico, né? Muito instigante, né? Bem, então como uma introdução a esse estudo, uma pequena informação prévia, né? Vou colocar meu óculos aqui agora. Passei a usar óculos para perto, pequenas distâncias, como esse livro aqui. Bem, então, como introdução, a primeira introdução, né, dessa obra, desse estudo do Raul Branco, ele diz aqui o seguinte: Jesus foi um dos maiores revolucionários de todos os tempos. Sua ação insidiosa, porém, não estava voltada para a luta de classes. Tampouco dedicou suas energias para promover a expulsão dos opressores estrangeiros do povo judeu, como os zelotes fizeram, entre aspas.
seita judaica que lutou contra as forças romanas e que foi aniquilada no massacre de Massado, no ano de 73 da nossa era. Afinal de contas, isso não deve nos surpreender, pois, como ele disse reiteradamente, seu reino não era deste mundo. Mesmo assim, seu ministério causou uma revolução radical na vida humana. Uma revolução que continua mesmo depois de 2000 anos, porque seu impacto é permanente, pois ele pregava e empregava as armas invencíveis do amor e da verdade para conquistar os corações humanos, mesmo quando entrincheirados por trás das sólidas barreiras da vida mundana. Bem, isso é uma pequena da introdução de quatro, de 7 páginas. Eu peguei só esse trecho aqui, né? Eu julguei interessante para fazer um pequeno comentário sobre ele. Eu, particularmente, eu renomeei esse aspecto, essa parte da introdução como como influenciar pessoas a não reagirem naquele momento, né? Então veja, né? A comunidade judaica naquela época, estamos falando do ano primeiro, né? Da nossa era, ano Domini, né? O ano do Senhor, né? Então, ora, era uma realidade opressora, né, de um povo, um império opressor sobre um império oprimido, né? Muito sofrimento, muita violência, né? E nesse seio, tá, de um povo oprimido, né, surge uma mensagem, surge um homem trazendo uma mensagem de paz e amor. Então, como ele fala aqui, Jesus, um grande revolucionário, mas que não falava em luta de classes, termo comum, aliás, aos nossos tempos, né? Mas falava de amor. E ele fala aqui, né? Ele fala, como Jesus reiteradamente dizia: Meu reino não é deste mundo. Ora, bolas, se é desse mundo, que mundo será, né? Que outro mundo existe além desse, né? Pois bem, e que ele falava: o impacto é permanente, pois pregava e empregava as armas invencíveis do amor e da verdade. Aí a gente para ver, né, o nosso mundo, né, o que tá acontecendo no nosso mundo hoje, agora, nesse momento, né? E aí a gente pode questionar, né? Pô, teria dado certo nessa mensagem de Jesus, né? Em que ele fala do impacto permanente da mensagem dele do amor e da verdade? Bem, aí é uma realidade muito sutil, né? Porque a gente vê que, apesar, né, do que a gente vê nos noticiários, né, mundiais, do mundo inteiro, né? Mas se você coloca a lupa e procura, você verá realmente almas, comunidades transformadas, tá? Não só por essa mensagem desse ente, Jesus, o Cristo, como vários outros mensageiros também. Então, nós vemos que pensar nessa mensagem de Jesus e seus efeitos benéficos sobre a humanidade, evolutivos, a gente não pode pensar em termos de uma vida, de uma encarnação, né? Porque se eu basear a minha visão sobre o mundo, sobre a evolução espiritual, né? Sobre uma encarnação, eu vou ter uma decepção enorme, né? E eu vou perder o aspecto espiritual transcendental que está por trás, que é a passagem do tempo, a semente, o germe dessa mensagem, né? Ao longo dos séculos e milênios. A nossa evolução é lenta, né? Então, para eu ter em perspectiva o que ele fala aqui, o impacto que ele diz que é permanente, estou tentando considerar essas palavras, né? Não podemos considerar uma única encarnação, né? Nós temos que ver a passagem do tempo, o período histórico, a Idade Média que nós já tivemos, o mundo de opressão, de escravidão, de domínio de império sobre o outro. Já andamos muita coisa. Eu não tenho dúvida que iremos andar mais, né? Sob essa égide aqui, né? Bem, então é isso. E sim, e esse Jesus, ele trouxe a mensagem de que não reage da forma como vocês são instados a reagir. Era o Messias que eles esperavam, né? O Messias queria rechaçar o domínio opressor imperial com armas, com violência, que eram as armas desse mundo. Ele veio falar de uma outra arma, né? Que aparentemente era a arma do vencido, né? É a paz interior, é a harmonia do espírito e se deixar morrer. Uma mensagem muito estranha para aquela época, para aquele povo, para aquela comunidade, para aquele contexto. Então, por aqui, acreditando em Jesus ou não, já isso não importa. A grande questão é, ele era portador de algo muito especial, né? Porque ele ousava combater um império dominador, opressor, violento, com amor, com verdade, com realidades internas. Ele devia saber o que estava falando, né?
talvez não fosse uma mensagem qualquer, né? E eu diria mais, né? Talvez essa mensagem fosse para poucos já preparados para receber essa mensagem naquele contexto histórico, em que se aguardava uma revanche, uma revolta, né? Uma vingança, né? Muito natural, aliás, da psique humana, né? Eu sou oprimido, eu quero me rebelar contra o meu opressor. Então, olha o teor da mensagem que esse homem trouxe, né? Então, por aí, eu já vejo que, pô, peraí, tem algo muito especial nisso aí, né? Se a minha mente não entende algo lá atrás, intui que tem algo de muito especial nisso, nessa mensagem de 2.000 anos atrás, né? Pois bem, então, contextualizando um pouco, jogando luz sobre essa introdução, um pequeno contexto aqui, né, que eu gostaria de colocar aqui também nesse estudo compartilhado. Sim, eu deixei de citar uma coisa aqui, né? Que os grandes instrutores e profetas como Jesus geralmente não fundam religiões, tá? Essa tarefa tende a ser realizada por seus seguidores, numa tentativa de institucionalizar os ensinamentos de seu mestre. Assim foi. Jesus instituiu o cristianismo. Inclusive, o nome que ele dava era outro, a gente vai ver aqui na frente, né? E ele coloca aqui mais à frente o seguinte, Raul Branco, coloca aqui. Existe uma clara analogia desse processo na natureza física. A seguir, as águas de um rio são puras e cristalinas perto de sua nascente, mas vão perdendo sua pureza original ao longo do curso do rio, com a introdução de sedimentos e poluentes de vários tipos. É porque aqui ele quer falar sobre a perda da essência, do vigor, do frescor, da vida, da reedificação da mensagem do Cristo, do Jesus o Cristo, né? Com o passar dos séculos, até se transformar numa instituição cristalizada, né? Então ele fala isso é normal. E realmente, né, durante muitos anos eu li, né, eu acompanhei os estudos do pensador místico Gurdjieff, o russo Gurdjieff, compatriota de Helena Blavatsky, né? E Gurdjieff dizia, né, que uma das características desse nosso mundo é a tendência à cristalização de tudo que é verdadeiro e vivo, né? Então ele falava, a Terra parece habitar alguma parte do universo em que a manutenção da vida na sua parte espiritual, não na parte forma, né? É muito difícil. Daí a nossa dificuldade de manter o aqui e agora, né? Tão falado entre nós aqui, né? Daí a nossa dificuldade de manter o foco da mente, em manter uma mensagem viva espiritual, latente da mente de forma objetiva, devido à própria característica do lugar que ocupamos aqui, né? Essa dificuldade de manter a pureza, a vida, o frescor da mensagem. E é isso que ele está dizendo aqui. E isso aconteceu com todas as religiões. Todos os instrutores, quando eles vêm, eles trazem uma mensagem viva, revivificante, mas que é perdida com o passar das gerações e fica uma coisa cristalizada. Né? Quer dizer, Gurdjieff parece também, de certa forma, compactuar com tudo que é dito aqui por Raul Branco, né? Parece ser uma verdade isso, né? Bem, então o contexto que eu queria dizer aqui, né? Então, ah, um processo visível no mundo judaico no tempo de Jesus, o entendimento literal e materialista das escrituras judaicas, no contexto da opressão imposta sucessivamente pelos impérios caldeu, persa, grego e romano. Eu falei só do Império Romano, né? Mas já tinha acontecido vários outros impérios anteriores que trataram, que impuseram uma séria imposição à civilização judaica, né? Pois então ele fala aqui, né? Pelos impérios caldeu, persa, grego e romano, fazia com que os judeus ansiassem cada vez mais pela vinda do Messias anunciado pelos profetas, para estabelecer o reino aqui entre aspas, né? Em que eles, como povo eleito de Deus, governariam sobre todos os povos da terra, para que a promessa da aliança fosse cumprida o mais rápido possível. Procuravam obedecer rigorosamente os mandamentos da lei mosaica, o sinal da aliança. Por isso, a característica fundamental do judeu tradicional era ser obediente à lei. Jesus, em suas pregações, falava por meio de parábolas sobre o reino de Deus, atraindo com isso o interesse de seus compatriotas.
Para Jesus, a lei era um instrumento ou caminho revelado a Moisés para facilitar o retorno do homem ao seio divino. A lei não era uma finalidade em si mesma, mas um método para tornar as pessoas verdadeiramente livres e não para as aprisionar. Bem, então já vemos aqui qual era a relação de Jesus, o Cristo, né, para com a questão de leis, de ritos, de rituais, né, que eram tão preconizados pela religião judaica. Então, vê-se aqui que, de alguma forma, Jesus já trazia um romper de amarras mentais, né? Ou seja, há algo muito superior a seguir ritos e dogmas e leis milenares, né? Há algo muito maior do que isso. Então, vê-se aqui já o caráter revolucionário que foi dito lá no início da nossa leitura, né? E o ambiente novo que ele viria a trazer. E mais, né? A quebra de uma expectativa, né? De um Messias, de um líder espiritual, né? Porque estava dito nas profecias, mas que iria vingar toda a opressão que aquele povo sofria. Então, eu quero jogar aqui entre nós, né, essa ideia de como deve ter sido difícil para o homem, para o vivente daquela época, aceitar, entender, né, colher em seu coração o que Jesus dizia, né? Ele trazia a resposta à opressão e violência com amor e verdade. Não deve ser fácil, né? Ou mais, é preciso para que você, naquele contexto histórico, para você compreender o teor dessa mensagem, você está muito preparado, né? Você já estava preparado para aquela semente que Jesus veio trazer, né? Então, esse contexto eu queria deixar bem claro aqui. A dificuldade de você compreender tudo que ele trazia, né? As verdades que ele trazia, e a sutileza disso também. Bem, e prosseguindo, né? Ele faz aqui o Raul Branco, ele faz um exemplo dessa sutileza da mensagem de Jesus com a parábola do semeador. Então, o Raul Branco coloca assim, né? Então, a prática de Jesus trouxe nas suas palavras, na sua mensagem, a prática para o povo judeu, né? Não só judeu, mas para todo o povo que ouvisse sua mensagem. Porque não só judeus ouviram a palavra dele, outros povos daquela região da terra também, daquele Mediterrâneo ali, né? Pois bem, então ele dizia, né? O primeiro nível da prática está voltado para a fundamentação de nossa vida neste mundo, servindo, ademais, como elemento de transição para o ensinamento fundamental de Jesus, o amor a todos os seres. O segundo nível procura atender o anseio mais profundo daqueles que aspiram verdadeiramente seguir o Mestre para assim alcançar a experiência de Deus. Bom, então eram dois níveis de mensagem, né? O primeiro era a fundamentação da nossa vida nesse mundo, a questão ética, de certa forma, a mudança no comportamento. E o segundo nível era aquele nível para aquele cujo terreno interno já estava preparado para receber essa semente que ele trouxe. E uma observação, ele fala aqui o amor a todos os seres, né? Curiosamente, o Islã, a religião islâmica, com todo o seu sistema de profetas, onde Muhammad, o Maomé, teria sido o selo dos profetas, o último profeta teria sido Muhammad, o Maomé, né? E ele é chamado selo dos profetas. Pois bem, segundo a religião islâmica, o profeta anterior a Muhammad teria sido Jesus, e cuja mensagem era o amor. Ou seja, o Islã reconhece que Jesus foi o penúltimo profeta, né? E cuja tônica da sua mensagem era o amor. Quer dizer, uma outra religião reconhece que a tônica de Jesus era o amor. Isso está no próprio Islã, né? Ao reconhecer Jesus como o profeta do amor. E Muhammad, o selo dos profetas, né? Aí já atinente à própria religião islâmica, né? Pois bem, então ele fala aqui, né? O poder transformador desses ensinamentos essenciais, como na verdade de todos os ensinamentos de Jesus, dependerá sempre de nossa resposta a eles. É o tal terreno de cada um, né? As diferentes possibilidades de resposta foram exemplificadas pelo Salvador em sua parábola do semeador, que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 4 a 9. Então ele coloca aqui, né? A palavra do semeador que sai para semear.
Então, parte das sementes cai à beira do caminho e é comida pelos pássaros. Outra parte cai em lugares pedregosos, onde, por falta de terra, não consegue se enraizar e morre. Outra parte cai entre os espinhos, sendo abafada ao crescer. E, finalmente, outra cai em terra boa, produzindo fruto. Os quatro lugares referem-se a quatro fases sucessivas da evolução humana, ou podemos dizer da consciência humana, né? Porque fala a cada um de nós, não aqui, mas cada um de nós estamos aqui agora, nesse momento, nessa encarnação, né? Então, a semente representa a verdade eterna expressa pelos ensinamentos do Mestre. Verdade eterna. Então, se um dia eu já vivi no passado, se um dia eu já renasci sobre essa terra antes dessa vez, eu já devo ter tomado contato com essa mensagem. E não sei que relação eu posso ter tido com essa mensagem, né? Mas, de alguma forma, ela caiu em mim. Agora, onde ela terá caído, como estava o meu território, aí depende só de mim mesmo, né? Então, ele fala aqui, né? Quatro fases sucessivas da evolução humana. A semente representa a verdade eterna expressa pelos ensinamentos do Mestre. À beira do caminho é a vida do homem comum, desatento e incapaz de apreciar a sabedoria. O terreno pedregoso, com pouca terra, representa a situação de muitas pessoas que se entusiasmam com as ideias novas, mas que, por falta de profundidade de caráter, não são capazes de deixar essas ideias seguirem seu curso natural para transformar suas vidas, ou seja, fazer raízes no coração, na consciência. Os espinhos constituem as distrações e seduções do mundo material, que abafam a tenra plantinha da vida espiritual. E a terra boa representa a mente e o coração do homem maduro que percebe a verdade e passa a agir de acordo com seus ditames. Então, aqui nessa parábola, o Raul Branco ele faz um estudo, né, de quatro condições humanas, né, em que essa semente lançada pelo semeador poderá encontrar em qual terreno tem preponderante em mim mesmo, né? Mas a semente foi lançada, o semeador lançou a semente. E uma parte aqui que eu acho também muito interessante é que no livro de João, no Evangelho de João, né, é dito, tem a seguinte citação, né? E naquele dia entendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa observação é muito interessante porque ela mostra que Jesus, né, ele só pode fazer algo, ele só pode ser o portador da semente por estar no Pai. Quer dizer, ele não é um ente em si mesmo. Ele só é quem é por estar no Pai, uma ligação direta, né? Então ele pode ser quem é, não por si mesmo, mas por estar ligado ao Pai. Então é a âncora, né, com a fonte da verdade. Logo em seguida, e vós em mim, ou seja, é preciso que nós estejamos abertos, né? Porque ele está lá, a palavra, a semente está aí. Mas se eu, ou seja, vós em mim, é o segundo elo do triângulo, né? Se nós não estivermos nele, talvez a mensagem não caia, né? E por último, eu e vós. Ou seja, para que ele esteja em mim, é preciso que anteriormente eu esteja alinhado com ele. Vê que a grande questão aqui é essa inter-relação entre a fonte da verdade, né? O transmissor da verdade e onde essa verdade busca. Né? É um triângulo, uma relação a três, né? Em que começa, em que esse portador da verdade, eles têm que estar no seio da verdade. E anteriormente, eu tenho que estar conectado com esse mensageiro, para que o mensageiro possa entrar na minha casa. Né? Bem, então, essa leitura aqui, né? Veja como é uma questão muito interna, né? Muito além da pregação dogmática. Né? Bem, e prosseguindo também, um trecho interessantíssimo que eu achei dessa mensagem que o Raul Branco vem trazer para nós, né? É a questão do exemplo. Né? Porque estamos lidando com uma comunidade agrária, né? Oprimida, em primeiro lugar, né? Cujo próprio solo estava dominado por um império, né? Um império dominador, e não tinha muito tempo para divagações esotéricas, né? Ou
uma mensagem muito rebuscada. A vida era muito dura, né? Ganhar o pão de cada dia era algo muito doloroso, muito duro, né? Então ele fala o seguinte sobre esse aspecto daquela época lá, desse cristianismo primitivo, né? Contemporâneo a Jesus, né? Então ele fala aqui o seguinte, né? A vida nessas comunidades, que poderíamos chamar de proto-cristãs, era tão marcadamente diferente da de outras comunidades e famílias da época, que as conversões se davam mais em virtude do exemplo de uma vida amorosa do que por convencimento doutrinário, é o que eu estava falando. O que arrastava era o exemplo, né? Era o que você via naquele homem que tinha se convertido àquela mensagem, né? Ele era o portador daquela mensagem. Ou seja, não havia grandes tratados transcendentais. A questão era quem é aquele que está me transmitindo essa mensagem, o que ele faz, né? Esse é do poder de arrasto era o exemplo, né, da transformação daquela vida pela mensagem, pela semente, né? Então, o grande aqui vem um trecho histórico, mas eu deixei aqui, né? O grande marco da história do cristianismo ocorreu no início do século IV, quando ele foi adotado por uma das religiões oficiais do Império Romano. A partir daí, o cristianismo deixou de ser perseguido pelas autoridades, tendo fim o período trágico dos martírios cruéis, inclusive nos selvagens jogos de arenas, quando os cristãos eram mortos por gladiadores ou devorados por leões e outros animais. Essa mudança foi tão marcante que alguns historiadores sugerem que o cristianismo dificilmente teria alcançado sua enorme disseminação e persistido como religião universal por 2 milênios, não fosse o ato do imperador Constantino. No entanto, as vantagens obtidas tiveram seu preço. Tudo começou com a exigência do imperador de pôr um fim à diversidade de doutrinas encontradas no seio da família cristã naquela época. Bem, eu só deixei isso aqui porque esse é um fato, né? Aquele estudante, né, da ciência esotérica, né, que se debruça sobre esse cristianismo primitivo, ele vai se defrontar com várias abordagens ao cristianismo, a mensagem do Cristo. E isso é uma realidade, né? Então você tem várias escolas cristãs, ou proto-cristãs, né? E você vê que isso tanto é verdade que quando o ensinamento de Cristo, o cristianismo, passou a ser adotado pelo próprio Império Romano, ou seja, né, é como que aquela doutrina nascida no seio de um povo oprimido viesse para o coração do domínio opressor, do dominador. Isso é um dos grandes mistérios da nossa história, né? O próprio dominador passou a se imbuir da religião daquele povo oprimido, né? Pois então, uma vez que ele foi adotado como uma religião oficial do Império, né, ele teve que expurgar, né, tudo aquilo que não fosse, de certa forma, mais palatável ao Império, ao súdito do imperador. Nisso foram expurgados vários escritos, vários ensinamentos verdadeiramente esotéricos, né, por serem ameaçadores ao novo ambiente em que aquela religião estava entrando. Então, tudo que não fosse mais palatável foi expurgado. Nisso foi o cristianismo esotérico. Né? Ele pagou o preço exatamente nessa conversão ao domínio romano. Eu diria até que o próprio Evangelho de João ele já destoa dos outros 3 canônicos, né? Marcos, Lucas e Mateus, né? O de João ele já tem todo um caráter mais místico do que os outros 3. Eu diria que o de João foi na porta ali, né? Entre ser algo tido como esotérico, arrebatador, né? Bem, então ele coloca aqui, né? A doutrina oficial foi então imposta a ferro e fogo a todos os grupos cristãos. Aqui se fala de um domínio imperial, né? Alguns existiram inicialmente, mas com o poder temporal da Igreja de Roma sobre assuntos religiosos, garantido pelas tropas do imperador, as dissensões foram sendo vencidas e os novos dogmas aceitos. Aqui já se fala em dogma, né? Já chama o terreno do dogma aqui, né? A partir de então, a virtude fundamental do cristão passou a ser a sua aceitação do credo oficial da Igreja, transformado em dogma, à semelhança da tradicional obediência à lei por parte dos judeus.
A vivência dos ensinamentos do mestre foi relegada a segundo plano e muitos desses ensinamentos foram sendo esquecidos com o passar dos séculos. E aqui a gente volta ali às palavras de Gurdjieff, né, que dizia a tendência à cristalização do nosso mundo. Aqui joga a luz também sobre o que o Raul Branco falou lá no início, né, da perda, a natural perda da essência, do frescor, de toda a mensagem viva de espiritualidade. Tá aqui, isso aconteceu aqui nessa época aqui, quer dizer, aqui foi consolidado, né, o poder narcótico, né, da cristalização de um conhecimento que anteriormente era vivo, era revivificante, né? Então ele fala aqui, em lugar de doutrinas e dogmas que poucos realmente entendiam, os ensinamentos eram simples e pautados pelo exemplo. Ou seja, se é que a gente pode entender isso como simples, né? A mensagem do Cristo, ela vinha vestida de muita simplicidade, de muita humildade. Não havia nada de difícil a ser compreendido. Mas, paradoxo colocado, talvez exigisse a mais radical transformação daquele neófito, porque ela não lidava meramente com uma questão intelectual, né? Que eu ouço, trabalho. Não, não. Ela pedia uma transformação de você, né? Do caráter, da verdade, da pureza, da humildade. O que tem de mais simples do que isso? Nada, né? Pois talvez seja o mais difícil que possa existir, né? Porque uma questão intelectual, eu posso trabalhar ela o tempo todo na minha mente e não mover uma vírgula do meu comportamento externo. Essa é a dualidade da questão de tudo que é intelectual. Você pode lidar com isso intelectualmente durante toda a sua vida e não dar um único passo na questão da transformação do comportamento. Isso exige muita energia, né? Trazer do intelectual para a vivência real. Pois era isso que o Cristo pedia, né? E esse era o exemplo do arrasto, né? O exemplo das grandes conversões daquela época. Era a transformação do ser, da conduta, né? Baseada agora em verdades, em uma ética profunda, era uma ética fincada em princípios espirituais, né? Então, paradoxalmente, era muito simples, não exigia nenhuma lucubração transcendental. E, no entanto, era o mais difícil possível. É mudar o meu comportamento perante o mundo, né? Baseado naquele amor a todos os seres, né? Que ele falava ali, né? Bem, então a seguir aqui é interessante, né? Quando eu falei aqui, o termo cristianismo, né? Que o Cristo, Jesus ou Cristo, ele não fundou o cristianismo. E aqui ele explica bem essa questão, né? Ele dá um fato interessante, né? Então, ele diz aqui, o Raul Branco, né? Porém, as adesões de simpatizantes e membros dos seguidores do caminho, como a nova religião era chamada inicialmente. Então, veja, né? Aqueles que se convertiam àquela mensagem de Jesus, o Cristo, eram conhecidos como seguidores do caminho. Não existia o termo cristianismo, né? Até porque Jesus não veio trazer nada, ele veio lançar uma mensagem, né? O nome foi dado depois, né? O nome oficial, entre aspas, né? Mas eram conhecidos como seguidores do caminho, porque foi aberto um novo caminho de uma nova vida, uma nova forma de se portar perante a vida, perante o mundo, perante a si mesmo, né? Então, porém, as adesões de simpatizantes e membros de seguidores do caminho, como a nova religião era chamada inicialmente, cresceram num ritmo muito mais rápido do que a preparação dos discípulos. A mensagem de esperança e conforto, disseminada pelos apóstolos e mais tarde por seus discípulos, tocava os corações de seus ouvintes, tanto de judeus quanto de gentios. Assim, o movimento foi crescendo em ritmo acelerado. Os discípulos iniciados nos mistérios do reino eram poucos e dividiam sua atenção entre muitas comunidades, aqui os discípulos, né? Viajando de uma para outra, com a morosidade dos meios de transporte da época, geralmente a pé ou excepcionalmente cavalgando uma montaria e ainda, no caso de comunidades litorâneas, de barco. Então veja, né, como essa mensagem foi se alastrando ali naquele fundo de Mediterrâneo, né, e que a mensagem foi avançando, né, com uma velocidade maior do que o número de discípulos. Ou seja, a gente entende como discípulo aquele que captou a mensagem de forma mais profunda e transformou o seu ser.
né? A única forma de arrastar, né, de trazer simpatizantes é do seu próprio exemplo. E o exemplo vai muito além do intelectual. O exemplo não é mais o que eu falo, a mensagem que eu transmito com as minhas cordas vocais. A mensagem é o que eu vivo. Ou seja, exige uma transformação. Não é algo. Estamos falando de algo profundo, né? Que deve ter sido contato com a própria fonte, né? O emanador da mensagem, que era o Cristo, né? Imagina que experiência ter vivido ali naquela época, né? Tendo contato com o próprio transmissor da mensagem, a fonte viva, a palavra viva, né? Sem a cristalização do nosso mundo, na tendência à cristalização do nosso mundo. E uma nuance também muito esclarecedora, e eu volto a falar novamente do contexto, né? Que pode ser que para nós, viventes do século XXI, isso perca, a gente não enxerga isso, mas é uma realidade daquela época, né? Então, o Branco, ele diz o seguinte, né? Eu nomeei como acolhimento, né? Ahn, então, as comunidades locais eram um exemplo de sociedade caridosa. As comunidades cristãs, né? As comunidades proto-cristãs, daquela comunidade que tinha aceitado a palavra daquele mestre espiritual. Então, era um exemplo de sociedades caridosas. Os membros vulneráveis da sociedade, tais como viúvas, órfãos, bebês indesejáveis e escravos velhos, podiam estar certos que seriam sustentados se pertencessem à igreja. Então, veja aqui um fenômeno que talvez não existisse na época, né? Eram os vulneráveis, os fracos, aqueles excluídos da sociedade com algum poder de utilidade, né? E eu diria que, de certa forma, essa mensagem de Jesus, o amor, aqui a mensagem dele era o amor a todos os seres, né? Então, para aquele cidadão daquela época, daquela comunidade, qual o interesse haveria em dedicar amor, atenção, cuidados a viúvas não tinham mais seus maridos, a órfãos, a bebês indesejáveis, talvez frutos de relações espúrias, né? Que eram párias no mundo, né? E a tendência era morrer, né? Bebês indesejáveis e escravos velhos, pois esses delegados da sociedade eram acolhidos nas sociedades proto-cristãs. Então nós vemos aqui, mais uma vez, né, aquela mensagem do amor, né? O amor a todos os seres, né? Inclusive aos párias, né? Então, tem um caráter também aqui social nisso tudo, né? Era uma espiritualidade que no seu seio mais interno trazia todo um cuidado social, né? Dos excluídos, dos pares, aqueles que pela vida normal da sociedade da época seriam delegados à morte, ao relento, ao frio do inverno, à fome, à chuva que trazia doença, né? Pois nas comunidades proto-cristãs eles também eram acolhidos. Então a gente vê aqui que havia já um mundo em transformação aqui, né? Um sonho, quem sabe, uma utopia, algo diferente, né? Vamos ao nome diferente, né? Bem, então aqui, né? Isso tudo foi um preâmbulo que ele trouxe, né? E aqui o Raul Branco, desse capítulo, ele dá o nome de Os Ensinamentos do Cristianismo Primitivo. E ele começa, né, com um prólogo dos ensinamentos que o cristianismo primitivo trouxe, né, com a questão da cura, né? E ele coloca da seguinte forma, né? Ele escreve assim, né? O escopo bem mais modesto é identificar a essência dos ensinamentos que permitiram naquela época e permitirão nos dias de hoje uma modificação radical na vida de seus seguidores. Até porque, cabe lembrar, os ensinamentos internos só eram passados aos discípulos mais preparados e continuam sendo reservados. Esses ensinamentos, como revelavam segredos sobre as leis ocultas da natureza, que proporcionam poder àqueles que deles dispõem, sempre foram mantidos sob extrema reserva para a proteção do discípulo e daqueles que interagem com ele. Essa é uma questão sutil que eu não consegui enxergar tempo para tratar isso melhor.
Eu vou passar um pouco ao largo disso. Mas aqui fala-se de ensinamento mais secreto, mais interno, mais transcendental, né? Que já está um pouco dissociado daquela questão social, a questão do amor por si mesmo, né? O amor sem nenhuma reserva, né? Pelos pares, pelos extirpados da sociedade. Não, há algo de transcendental, sim, mas reservado a um núcleo bem pequeno, que seriam os discípulos, né? Que é a raiz da gnose, né? Essa é a raiz da gnose cristã, né? Ah, pois então ele continua aqui, né? Jesus demonstrou e transmitiu aos seus discípulos diversos poderes, sendo o mais proeminente o da cura. O procedimento para desenvolvimento desses poderes provavelmente estava associado aos rituais e sacramentos secretos que Jesus ministrava aos discípulos. Como eles eram secretos, muito pouco é mencionado na Bíblia. A Bíblia, como a gente viu aqui, ela é feita de livros canônicos, livros aprovados oficialmente lá por aquele império que desejava ter uma religião ao seu domínio, né? Então, deve haver algo de secreto que não chegou ao conhecimento de toda a comunidade. Bem, então, Jesus ministrava aos discípulos. Como eles eram secretos, muito pouco é mencionado na Bíblia a seu respeito. No entanto, no Evangelho de Felipe, bem, Evangelho de Felipe, já estamos falando de um evangelho apócrifo. Não se ouve falar de Evangelho de Felipe na Bíblia, né? Porque ele não consta dos evangelhos canônicos, aprovados com o selo da igreja, né? É um evangelho apócrifo. Ou seja, não tem a fonte oficial da igreja apostólica romana, né? Então, o evangelho de Felipe é feita a referência de que o Senhor fez tudo no mistério, um batismo, uma crisma, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. Pode parecer estranho que o mais elevado mistério seja referido por alguns estudiosos como o da câmara nupcial. Porém, a experiência dos místicos mais avançados, como por exemplo Teresa de Ávila, foi citada aqui nessa loja há pouco tempo atrás, né? E Jan van Ruysbrock descreve a última etapa da vida mística como sendo equivalente a um casamento da alma com o bem-amado. É o casamento místico da alma humana, né, com o esposo, né, a alma universal, né? Ó, já tem algo aqui de místico, né? Então ele fala aqui da cura, né? Ele quer dizer aqui que a cura era um dom transmitido por esse ensinamento mais interno de Jesus, por essa palavra, por essa semente, né? A cura vinha embutida nela. E aqui eu faço uma pequena digressão, dá para fazer isso, né? Que é o. Não, eu vou ler isso aqui, eu vou colocar isso depois, né? O ministério de Jesus, como entendido por seus discípulos diretos e por eles pregado às primeiras comunidades, visava a promoção de uma mudança de atitude no ser humano, mudança de atitude, né? Redirecionando sua vida. Era chegado o momento do povo de Israel cambiar da mera obediência à lei mosaica para uma atitude de maior responsabilidade frente à vida que caracteriza o homem e a mulher em sua maturidade. A missão de Jesus visava despertar o povo da letargia espiritual dissimulada pelo formalismo dos rituais das sinagogas e no templo e da estreita obediência à lei. Bem, então nós vemos, né, Jesus vem, a sua vinda naquele tempo, né, era para despertar a alma que já estava sedenta desse conhecimento superior, da emancipação do mero segmento de dogmas, né? E, obviamente, a cura, né, ela está dentro desse contexto, né? Só pode haver cura de um ser vivo para outro ser vivo. Eu entendo que não pode haver cura verdadeira de algo mecânico, cristalizado, dogmático, uma mera leitura ritualística para um ser vivo. Não há poder nisso. O poder da cura é de algo vivo para algo vivo, né? E a cura está nesse bojo aí, né? E o parênteses que eu queria fazer é sobre Lucas, né? O evangelista Lucas, né? Dono de um dos evangelhos do Novo Testamento, né? Que não conviveu com Jesus, né? Mas teve contato por intermédio de João, né? E Lucas era um curador, né? Inclusive o nome dele era Lucano, né? E ele se caracterizou, né, no seu ministério pelo poder da cura. Ele era médico, Lucas era médico, né? E tinha o dom da cura, né? Transmitido por essa mensagem, né? Existe um, perdão, ele foi
o conhecimento de Jesus veio através de Paulo. Eu falei João, perdão, foi através de Paulo, né? Lucas conheceu o Cristo através de Paulo e foi tocado profundamente pela mensagem. Ele sequer conheceu a Cristo, mas foi tocado. E esse dom foi dado a ele, o dom da cura. Ele era médico, né? E existe um livro, né, muito. Eu li, eu consegui ler um quarto dele e parei, né? Porque é um livro muito grande, né? É O Médico de Homens e de Almas, de uma autora chamada Taylor Caldwell, que se debruça sobre a vida de Lucas, né? Fala da vida dele, né? E recentemente, agora, no final do ano passado, eu vi um filme sobre a vida dele. Na verdade, o filme é Paulo, Apóstolo de Cristo. Mas, na verdade, embora o nome do filme seja Paulo, o filme se dedica a falar da relação de Paulo com Lucas, né? E mostra esse Lucas curador, esse Lucas médico, né? Esse Lucas que tinha o dom da cura, né? Além de médico, né? Que podia ciência era muito incipiente na época, né? Esse filme está na Amazon, é um filme de 2018, é um filme recente, né? Mostra Paulo e Lucas, a convivência entre os dois ali, né? E mostra esse dom da cura dele, né? Que, como está dito aqui, é preconizado pela mensagem viva, né? Bem, caminhando aqui para o nosso final, é, então, como foi dito aqui, né, os ensinamentos do cristianismo primitivo, que é esse capítulo que eu estou vendo aqui, em que ele coloca a cura, nem como um dos ensinamentos, mas uma coisa que ela vem no bojo da aceitação da semente da palavra, né? Ele fala como ensinamentos do cristianismo primitivo como quatro tópicos, né? Ele fala o primeiro da mudança de atitude, era o primeiro ensinamento, né? Que é o mais básico, né? É você deixar de ser a pessoa velha, mecânica, cristalizada, né? E ser algo vivo, algo em cujo ser mais interno vibra algo muito vivo e que transmite vida a tudo que sai de você, suas palavras, seus atos, seus sentimentos, seu pensamento, né? Então, essa mudança de atitude. Um segundo ensinamento é a cooperação, a vida em sociedade, né? Então, você entende que você já não é um ente isolado no mundo. Você está dentro de um contexto e você passa a viver em cooperação, né? Então, você vive numa fraternidade, né? Que está ali o primeiro objetivo da sociedade teosófica, né? Então, o Raul Branco diz que o segundo ensinamento do cristianismo primitivo é a cooperação, é entender essa fraternidade humana que está ali no distintivo da sociedade teosófica, né? O terceiro ensinamento é a busca da perfeição, né? Ou seja, você vai tentar tudo. Lembra aqui o toque de Midas da mitologia grega, né? É aquele que tudo que toca, né? Em tudo o que toca, ele procura transmitir o melhor que ele pode fazer. Então a gente vê aqui que já não se dá para entender uma vida vivida de forma inconsequente, né? Em tudo que você toca, e aqui o toque é um toque esotérico, né? É o toque da sua mente, o que você aborda intelectualmente, os sentimentos que você estabelece para com as pessoas ou para com o mundo, pode ser para com os animais, pode ser para com o mundo vegetal, pode ser como uma parede, uma pedra, né? Mas já vai imbuída de algo que busca o melhor em tudo. Não há como não ser diferente com essa visão de mundo, né? A busca da perfeição. Então você vai tentar ser perfeito para refletir a perfeição que você já visualiza. É um efeito de melhoria contínua, né? Terceiro, busca da perfeição. E quarto, a mudança da mente, né? O quarto ensinamento desse cristianismo primitivo é a mudança da mente desse ser que foi tocado por essa mensagem. Então, todo o seu mundo mental, e ele fala isso aqui, né? Ele vai começar a ser mexido, ele vai começar a ser refinado, né? Então, isso me lembra do budismo, né? O ensinamento budista, né? Que é toda uma relação de purificação da mente e, por consequência, de todos os seus outros veículos do quaternário inferior, né? Então, o Raul Branco ele coloca aqui, né, como o quarto legado do cristianismo primitivo, a mudança profunda da mente, né? E as suas consequências sobre todo o seu ser, suas atitudes, sua relação com os outros seres da criação e com o próprio ensinamento.
né? Porque não há como receber, né, essa fonte viva com uma mente do homem velho. Não há como receber toda essa energia vivificada, né? É preciso um câmbio da mente também, né? Bem, o que acontece, né? Esses ensinamentos do cristianismo primitivo, que o Raul Branco coloca como esses quatro que eu falei agora, ele escreve sobre cada um deles. Mas eu prefiro não me estender, porque demoraria um certo tempo, tá? E depois ele continua, além da leitura do que o Raul Branco descreve, com citações do próprio Cristo, né? Sobre esse legado do cristianismo, nesses quatro tópicos, ele depois vem falar de fundamentos de uma vida ética e essência da vida espiritual, né? Já mais para frente. Aqui eu termino a minha fala, deixar um tempo para a gente conversar, né? Dentro do espaço da loja Saint-Germain, né? Mas, por último, e aqui eu fecho de verdade, eu queria, depois de tudo que foi dito pelo Raul Branco, trazer uma citação que está aqui no início desse livro aqui, né? Que é uma citação do monge beneditino do século XX, talvez muitos aqui conheçam ele, que é o Thomas Merton, né? E o Thomas Merton, ele tem umas palavras que eu acho assim mágicas, né? Ele fala o seguinte, né? Ele teria dito isso em 1969, né? Ele fala assim, ele falou isso numa conferência interreligiosa entre monges cristãos e budistas em Calcutá, na Índia. Então, Thomas Merton falou na Índia o seguinte, né? O nível mais profundo da comunicação não é a comunicação, mas a comunhão. Ela é sem palavras. Ela está além das palavras, além dos discursos, além dos conceitos. Nesse grupo, não estamos descobrindo uma unidade nova. Descobrimos uma unidade antiga. Ou seja, Thomas Merton aqui, um cristão, um monge beneditino, né, falando na Índia, né, numa conferência interreligiosa entre monges cristãos e monges budistas, né, ele diz que o término da comunicação já não são mais as palavras, como ele fala aqui, né, discursos, palavras, discursos, conceitos, palestras, né, tá além disso, né, é a própria comunhão. Né? É o refinamento da mente, né? O término da mente, né? Em que existe uma comunhão. E conforme ele fala, nessa comunhão, você descobre uma unidade antiga. Você não está entrando em algo novo. Você está entrando em algo que já existe há muito tempo, em que você está descobrindo isso agora. Então, de novidade não tem nada. Isso é mais antigo que você pode imaginar. Mas você está descobrindo agora. Né? É uma comunidade que talvez nos aguarde, né? Esteja à nossa espera, né? Com o nosso crescimento, né? A nossa descoberta dessa comunhão, conforme Thomas Merton diz aqui. Bem, irmãos, então era essa o estudo que eu quis compartilhar com vocês, né? Sobre essa obra do Raul Branco, né? Sobre esse cristianismo primitivo, né? Lá dos primórdios, né? Eu talvez eu tenha. Me perdoe se eu falei muito aqui, se eu enfatizei questões históricas da época, né? Questões contextuais, porque isso não pode, no meu entendimento, isso é absolutamente pessoal, né? Eu acho que um vivente do século XXI, como nós aqui, não faz a menor ideia do que era a vida naquele século primeiro, né? Era um mundo completamente diferente, né? Nós aqui estamos imbuídos de ideias, de conceitos, de esoterismos. E não se fala, o cristianismo daquela época, aqueles cristãos que abraçaram a mensagem, não tinha a menor ideia disso. Aqueles cristãos que foram para os leões, lá no Coliseu de Roma, não tinham ideia de mental, de búdico. Eles estavam tomados por um reino que, de alguma forma, eles enxergaram dentro de si e que os dava energia para ir para a boca dos leões, para serem açoitados, né? Era uma ilusão, não era? Era um reino visto por eles. Quem sou eu para poder julgar, para dizer a verdade, será meu Deus? Quem sou eu? Mas teve a energia para deixá-los morrer na barbárie do que era o domínio do opressor. Então, eu acho isso muito importante, a gente contextualizar quem eram aqueles cristãos, os primeiros recebedores daquela mensagem, que hoje nós convivemos com ela aqui, né?
de uma forma institucionalizada, né, em igrejas, né, em igrejas formais, no próprio cristianismo esotérico, né? Então, muito obrigado a todos, né, pela paciência, quem está aqui com a gente, né? Estamos.